Sejam bem-vindos novamente ao PsiCast. Muito feliz em trazer esse projeto de novo pra gente, né? 2026 está cheio de coisas muito boas, assuntos muito legais, bate-papos, convidados muito especiais. E eu tenho certeza que eu quero ter você aqui comigo. E eu conto com seu like, comentário e compartilha aí para alcançarmos mais pessoas. Um novo ano se inicia, 2026 com tudo. Assim como eu tenho certeza que você colocou várias metas aí para alcançar. E deixa eu te falar, janeiro sempre vem cheio de listas, metas, mas sabia que a gente precisa também priorizar o cuidado com a saúde mental para a gente obter com mais sucesso as metas alcançadas? A gente também saber lidar com as frustrações que vêm, com todo o processo que requer para a gente chegar ali onde a gente quer chegar. E aí surge Janeiro Branco, justamente para a gente lembrar que não existe produtividade, crescimento e sucesso sem o cuidado emocional. E esse tema não foge da realidade, tá? O que a gente fala sobre o Janeiro Branco não é sobre estar bem o tempo todo, mas sim se responsabilizar pelos próprios cuidados. E trazendo um pouquinho sobre esse assunto, né, do Janeiro Branco, acho que algumas pessoas também ficam um pouco na dúvida do que significa Janeiro Branco. E nada adianta se a gente tem um ano novo, né? Novos projetos, novas metas a alcançar, um recomeço, se a gente continua com as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e as mesmas faltas de cuidados com a gente mesmo. Então a gente precisa mudar isso. E aí quando a gente fala sobre cuidado com a saúde mental, as pessoas sempre pensam na terapia, né? A gente vai falar sobre saúde mental, vão pedir pra gente fazer terapia. É muito importante a gente buscar a terapia mesmo, né? O profissional que está ali pronto para nos ajudar, pronto a direcionar, né, a gente na melhor forma possível. Mas não é só a terapia, né? É importante também a gente lembrar que cuidar da nossa saúde mental está incluso também como que a gente lida com situações no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Impor limites quando necessário dentro da nossa rotina, dizer um não quando a gente precisa falar não. E abordando muito esse tema, assim, na nossa rotina, eu penso muito na maior parte do tempo que a gente passa, assim, no dia, né? Que é no trabalho. Dentro do trabalho, a gente precisa saber, né, se impor em algumas situações. É muito importante, por mais que a gente sinta muito medo, muito receio da gente dar a nossa opinião, falar que a gente não consegue muitas vezes, enfim, entender o nosso limite, né, ali dentro da nossa realidade do trabalho, pedir ajuda quando necessário, que pedir ajuda não significa fracasso, né, significa que a gente é ser humano, que a gente precisa aprender. E o que eu comento muito com minhas amigas do trabalho é que eu trabalho, né, numa empresa no setor do RH, né, uma das atividades que eu faço no meu dia a dia é dentro do RH. E eu falo muito com as meninas sobre isso mesmo, sabe? Sobre a gente contratar pessoas e a gente espera muito que a pessoa já venha, assim, preparada. Porque, assim, eu trabalho no ambiente escolar, então, assim, a rotina é muito puxada, é muito dinâmica. E às vezes a gente contrata alguém pensando que ela já vem sabendo de tudo sobre aquela empresa, né? Preparada para tudo que tá ali acontecendo. Mas não é verdade. Na verdade, a gente precisa treinar aquela pessoa, a gente precisa passar todos os ensinamentos, toda a rotina, como que funciona, para aquela pessoa sair muito bem, né, no seu dia a dia, na sua produtividade ser excelente e ser o profissional que a gente espera dentro da empresa. Então, assim, entendendo isso, né, que ninguém vem pronto e sabendo de tudo, é importante a gente tanto saber pedir ajuda quando é necessário, porque não significa fracasso, como eu falei, mas saber também dar ajuda e entender que quando a pessoa pede a sua ajuda, não é porque ela não sabe de nada, não é porque ela não é produtiva, não é uma pessoa produtiva, mas ela está buscando entender melhor, né, sobre aquilo e saber como agir naquela situação, ajudando aquela profissional, né, e sabendo que ela é um ser humano tanto quanto a gente, né. Às vezes a gente esquece um pouco disso, e aí a gente pensa muito sobre às vezes a gente esquece muito da nossa saúde, de cuidar da nossa saúde mental, já outras pessoas já cuidam muito da saúde mental dela, mas também quando vai pensar na outra pessoa, é um pouco desumano, né, essa é a verdade. E aí a gente precisa saber que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e também a gente é responsável, às vezes, por algumas coisas que prejudicam a saúde mental do outro. É tão duro isso, né? Mas é muito verdade. E a gente falando no contexto do trabalho, né?
O burnout, que é uma exaustão emocional, né, no ambiente de trabalho, ele não surge do nada, né? A ansiedade, o burnout, a desmotivação não surge do nada, né? Isso é construído no dia a dia. E aí a gente precisa reconhecer os nossos limites, como eu falei, pedir ajuda quando necessário, quando a gente não consegue resolver algum problema, chegar para o seu supervisor, né, seu superior, e contar mesmo, né, a situação que você está, que você não consegue, mas que você precisa de ajuda para conseguir chegar em uma tal solução. Isso é muito importante, né, reconhecer os nossos limites. E também, eu acho que uma das coisas também que vai surgindo assim no dia a dia, quando a gente começa a ter muita pressão, muitas metas inalcançáveis, né, dentro do nosso trabalho, uma exigência assim fora do comum, né, que às vezes a gente se sente sobrecarregado por isso. A gente começa a sentir culpa quando a gente tá descansando. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tenho muitas pessoas, né, conheço muitas pessoas que se sentem culpadas quando estão descansando. Exige muito da gente. Então, se a gente não tivesse cuidado com a gente vai adoecer rapidamente, né? É muito importante o descanso para que a gente até volte com mais gás, com mais ideias, porque quando a gente tá sobrecarregado, a gente não funciona, não adianta. A gente fica com mil uma coisa na cabeça, mas não consegue ali sair dali, sabe? Tipo, a gente tem alguns pensamentos, a gente até tem algumas ideias, mas não consegue colocar em prática ou até mesmo manter, né, aquele projeto, porque a gente está sobrecarregado. As férias veio justamente para isso, para que a gente consiga descansar e a gente consiga também produzir bem melhor na empresa, né? E a empresa que pensa muito nisso, nos colaboradores, elas prezam muito por isso, pelo descanso do funcionário, do colaborador, porque ela sabe que vai ser muito bom para a empresa também. Quando o colaborador volta das férias, né, que descansa, ele produz muito mais. Então, assim, pensando na produtividade do colaborador dentro da empresa, vai melhorar 1000%. Então, assim, não se culpe no seu descanso, né? Descanso é importante para que você consiga produzir muito mais. E é tão importante a saúde mental ser debatida dentro do ambiente de trabalho que começou, né, a ser debatida no campo legal, né? Hoje em dia as empresas não podem mais fingir que não é um problema delas. Elas precisam criar projetos, intervenções para os colaboradores dentro da empresa. E tem uma atualização na legislação que reforça que as empresas também são responsáveis pela saúde mental do colaborador. Ou seja, né, foi entendido que agora a empresa precisa, né, ter esse cuidado de não só pedir resultados, mas sim olhar para as pessoas, né? Não é questão de uma palestra uma vez no ano sobre saúde mental. Todo janeiro branco a gente coloca ali a palestra para os colaboradores sobre saúde mental, que a gente já faz o nosso papel. Não é sobre isso. Empresas agora vão precisar criar estratégias, né? Como uma roda de conversa, uma escuta ativa para o colaborador, que tenha um olhar ali mais a fundo do que está acontecendo com aquele colaborador. Um colaborador desmotivado, a gente precisa ali escutar um pouco ele, né? Escutar o porquê que ele está assim, o que vem acontecendo na rotina que tem deixado ele desmotivado e aí a produtividade dele diminui. Então, assim, não é mais aquele olhar de agora não está produzindo tanto, tchau. A empresa agora vai precisar criar espaços mais humanos, né? Precisa ali dar o suporte que o colaborador precisa. Acho que assim vai ser uma excelente mudança, né? Vai ser algo que a gente vai precisar se adaptar, né? Criar essas estratégias, colocar em prática, mas vai ser algo muito positivo, né? Acho que até questão de rotatividades vão diminuir, espero assim que aconteça. Mas é o que a gente espera mesmo, né? Que essas situações de burnout, né? Pessoas com sobrecarga emocional devido ao trabalho, que esses números diminuam bastante. Os psicólogos organizacionais aí agora entram em cena com os projetos, com as intervenções, com as ideias legais para os diretores das empresas. Então, pensando, né, melhor tanto a empresa, né, resultados da empresa, como o colaborador. O colaborador, quando adoece, também reflete no resultado, né, das metas, dos projetos das empresas. Então, assim, se a gente cuida do colaborador, a gente está cuidando também dos nossos resultados para a gente manter ali com um padrão esperado. E aí nesse episódio eu vim trazer mais, bater esse papo com vocês, né, tanto para atualizar vocês sobre a saúde mental
dentro da empresa, né, que agora é lei. Colaboradores, como é que você vem se sentindo dentro do ambiente de trabalho? Empresários, qual é o ambiente de trabalho que vocês oferecem? Então, assim, fica a reflexão. Saúde mental não é brincadeira, a gente precisa ter o cuidado, tanto cuidar da gente, como também oferecer um ambiente mais acolhedor para o outro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio tá tudo, gente. Eu já preparei o tema aí pra vocês. Assim, vai ser muito maravilhoso, né? Tantos temas, eu trouxe, assim, um tema muito especial, muito legal. Como também pensei muito bem pra convidar as pessoas que vão estar aqui com a gente, tá bom? Deixa seu like, compartilha aí com a galera, né? Pra gente alcançar mais gente. Pra gente estar ali batendo um papo bem legal com vocês. Quem sabe você também vai ser um convidado aqui no nosso Psicast, né? Comenta aí o que você achou, os temas que eu posso trazer pra vocês. Muito obrigada por estarem até aqui. Tenho certeza que 2026 vai ser um ano muito, 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 muito bom. Que a gente vai conseguir alcançar metas, vai ter frustrações, mas a gente vai saber lidar muito bem com isso. Acompanhe os episódios. Bye, bye. Tchau, tchau.